Esse meio do São Paulo, então, que é a enquete que a gente tem aí para a galera votar. O Alisson foi preservado fisicamente contra o Sport. Poderia ter sido aquele indicativo de que ele jogaria, então, terça-feira. Mas aí o Rodriguinho joga um tempo e sai para a entrada do Lucas. Te pergunto, qual dos dois jogadores você acha que sai jogando e quem deveria ir a campo contra o Atlético Nacional? Né? Uma coisa é o que o Crespo vai fazer, uma coisa que você faria. Mas queria te ouvir em relação a essa possibilidade do meio do São Paulo. Para aquele primeiro jogo eu entendi a entrada do Alisson, né? Para você ter uma pegada mais forte ali no meio do campo, né? Com os 3 volantes acompanhando ali o meio de campo nos duelos, né? De meio de campo contra o Atlético, eu entendi, mas para esse jogo, não, cara. Para esse jogo, eu acho que a gente vai ter um jogo completamente diferente do que foi lá, propondo muito mais o jogo, tendo muito mais a posse de bola. E isso passa pelo Rodriguinho, pela confiança que ele tá, né, ali jogando do lado do Marcos Antônio, que dá um andamento no jogo apoiado muito grande, então eles se somariam ali, e o Bobadilha também, óbvio, né? Então para esse jogo eu colocaria o Rodriguinho em casa. Você tem que começar o jogo em cima dos caras, tendo a posse de bola, pressionando e tendo a posse de bola. Isso passa pela confiança, pela rotatividade, pela visão de jogo, pela qualidade que tem o Rodriguinho para fazer essa função de meia. Não que o Alisson não tenha, não que a gente esquece muitas vezes o que o cara fez, mas ele faz de uma outra forma, iniciando a construção da jogada, não tendo a responsabilidade de procurar espaço entre linhas, de procurar espaço nas costas dos volantes adversários. Aí ele já tem um pouco mais de dificuldade. Ele fazendo o papel da iniciação da jogada, da primeira construção, o Alisson também vai muito bem, ele fez isso por 2 anos, a gente não pode esquecer disso, né? Como agora tem feito numa grande fase o Marcos Antônio Bobadilha. Beleza, eu colocaria. Rapaz, só que eu acho que ele vai colocar o Alisson. Acho. Por causa desse movimento dele não ter levado o Alisson e o Marcos Antônio, né, o Luciano, de ele não ter levado os caras para o jogo. Né? Isso que... mas ele tirou no intervalo o menino, o Rodriguinho. Cara, mas ele nem levou o Alisson para o jogo. A não ser que o Alisson tivesse com algum problema mais sério, mais agudo, alguma dor mais significativa. Do contrário, ele poupou para jogar esse jogo, cara. Eu acho que é isso. Não é o que eu faria, mas eu acho que ele vai colocar o Alisson. Fê, eu tô com o nosso Renan e acho que é a sua opinião também, né, Fernando Camargo? Eu acho que seria Rodriguinho titular aí no meio, né, para dar um, toque criativo, mas queria também te ouvir. O que você acha que ele vai fazer e o que você faria para o jogo contra o Atlético Nacional? Rodriguinho foi, para mim, um dos principais jogadores do São Paulo, né, contra o Sport. Aquela arrancada que ele deu, eu acho que pode ser um diferencial também de improviso. E, bom, não tenho dúvida, Luciano vai para o jogo, Alisson para o jogo, Rafael para o jogo, e os 3 zagueiros, né, que a gente já está no aguardo, né, Ferrarese, Sabino e o Alan, se tiver legal. O Alan, acho que mesmo com dores, vai para o jogo também. E jogaria... Eu tentaria uma coisa diferente. Eu começaria o jogo com o Lucas. Ao lado do Luciano, para se movimentar. Eu acho que o Ferreirinha prende muito os jogadores na marcação ali, mas ele não está... não sei se é aquele jogador para construir uma jogada com o Atlético Nacional um pouco mais atrás. Então eu colocaria Lucas e Rodriguinho para começar esse jogo. Né? O Rodriguinho mais do lado esquerdo, o Lucas do lado direito, para tentar ver alguma coisa diferente, para tentar surpreender o Atlético Nacional. O Atlético Nacional contra o Fortaleza lá da Colômbia jogou com 11 reservas, né? Estava perdendo, aí no final teve que colocar os titulares, Marlos Moreno, Morelos e outros tal, para empatar. Então eu acho que tentar algo diferente. Jogar com os 3 zagueiros, os volantes que saem para o jogo, e quem sabe surpreender o Atlético para fazer um gol rápido, que seria muito bom no jogo. O seu time seria Rodriguinho centralizado e Lucas no ataque, então, Fê? Isso, junto com o Luciano. Boa, perfeito. E o seu time, Chacon, o que você pensaria para o jogo de amanhã contra o Atlético Nacional? Eu acho que estando em casa você tem a oportunidade e talvez até um pouco de obrigação de sair um pouco mais para o jogo, sem deixar necessariamente tudo exposto, né? Eu acho que você não tem que se expor
totalmente só porque você está jogando em casa, porque o time dos caras é rápido. Você não pode deixar livre principalmente as laterais. Eu acho que novamente eles vão explorar as laterais do campo e o São Paulo vai ter que se segurar por ali. Então, mas eu iria com um Rodriguinho na armação, sim. Eu acho que seria o ideal para o São Paulo. Não sei se ele vai fazer isso, se o Crespo vai fazer isso. Acho que ele deve estar pensando num Rodriguinho mais para uma segunda etapa, mais para dar um gás na reta final. Mas eu iria dessa forma também que vocês estão falando. E aí, Renan, diga. Você não perguntou, mas eu acho que eu falei aqui o que eu faria, mas eu acho que ele vai colocar o André. Também por ter deixado o André também no banco. acho. Eu acho que ele vai colocar o André. E outra, porque o jogo vai ser pelas laterais. Ele vai pensar em ter um centroavante de referência no ataque. Eu não acredito que ele vá fazer uma improvisação. Por mais que o Luciano tenha tido até um bom desempenho como um centroavante, digamos assim, quando é necessário, eu acho que ele pensa mais no André como um centroavante para essa partida, viu? Eu acho que sim. E o André entrou bem ontem, hein? Detalhe, hein? Eu achei que o André entrou bem ontem no jogo. Conseguiu girar. E se ele fizer aquele pivô que ele fez ali, que quase fez o gol, né? Finalização, fizer um desse contra os caras, já valeu a entrada do André, né? Que ele precisa fazer mais isso. Mas o seu ataque para amanhã, né, Renan? Você falou meio, né? Enfim, em relação a esse meio campo, mas o seu ataque para amanhã tem o André Silva entre os 11 iniciais ideais também para o jogo? Não, no meu seria o Ferreirinha, junto do Luciano. Não seria o André, seria o Ferreirinha. Eu acho que ele dá também bastante movimentação. Eu até concordo com o Fernandão, mas para daqui a pouco, eu acho que o Lucas ainda não tem... Melhorou, mas ainda não tem a desenvoltura para começar jogando, sabe? A força que a gente conhece do Lucas para começar um jogo e o tipo de jogo que é também, né? A gente tem que ver isso. Vamos jogar, sei lá, contra o Vitória em casa. Pô, vamos colocar o Lucas de início para ver como que ele reage. Esse jogo não, é um jogo decisivo. Então, para daqui a pouco eu entendo. O Lucas é titular em quase todos os times do Brasil. Não é no São Paulo que ele não vai ser. Mas para já, não é a minha escalação. Para já é Ferreirinha, que também está dando muita possibilidade de variação no ataque. E ele se enquadrou bem nesse sistema com... Eu achei que ele teria dificuldade nesse sistema com 3 zagueiros, né? No qual ele não é um ponta, aquele ponta aberto o tempo todo, né? Então ele tem liberdade de movimentação, de tabela, ele é muito bom no 1 para 1, tem conseguido segurar a bola bem. Portanto, para mim seria o Ferreirinha, né? Para esse jogo junto com o Luciano, o Rodriguinho de meia aproximando. E o Bobadilha chegando toda hora. O Bobadilha, a hora que você vê, ele tá dentro da área, cara. Ele, vira e mexe o Marcos Antônio, às vezes, mas o Bobadilha, a hora que você vê, tá dentro da área. Então, acho que seria um time forte, um time bom ali para enfrentar o forte também, fisicamente falando, forte e rápido time do Atlético Nacional.